nome é Emanuele, de formação eu sou bióloga, tá? Fiz o mestrado em microbiologia médica e estou concluindo o doutorado em biotecnologia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um daqueles tópicos que eu disse para vocês que eram básicos, né? Antes de a gente entrar numa abordagem mais aplicada, mais direcionada. Então, hoje a gente vai falar sobre a histologia da medula óssea, tá? Que é um tecido, é o tecido onde acontece a síntese dos elementos figurados do sangue. Então, é importante que a gente conheça quais são todos os elementos que fazem parte da estrutura dessa medula óssea. Então, a medula óssea, ela é considerada um órgão difuso, bastante volumoso e bastante ativo. Difuso pelo fato de ele estar espalhado, né, pelo nosso corpo, de um modo geral, já que a medula óssea ela fica localizada no canal medular dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. Nessa imagem a gente tem uma representação aí da vértebra e aí a gente tem medula óssea localizada dentro do corpo da vértebra aqui, por exemplo. É um órgão bastante ativo se a gente considerar a medula óssea vermelha, tá? A medula óssea ela é dividida em dois tipos, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. E a medula óssea vermelha é essa medula que é bastante ativa, porque na medula óssea vermelha é onde você tem essa síntese das células sanguíneas acontecendo. Então, existe aproximadamente, né, a produção de 2,5 bilhões de eritrócitos, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos por quilograma de peso corporal por dia na medula acontecendo. Então, essa produção ela é bastante intensa, tá? Por isso que a gente considera que a medula é um órgão bastante ativo. Começando a falar sobre a medula óssea vermelha, tá? Ela tem essa denominação, né? Em decorrência da coloração que ela assume, a medula vermelha, ela tem essa pigmentação avermelhada em decorrência da grande quantidade de hemácias que está em maturação. No recém-nascido, a maior parte da medula óssea que existe é vermelha, tá? Existe uma atividade muito maior quando você compara, por exemplo, a medula óssea do recém-nascido com o indivíduo adulto. No indivíduo adulto, a quantidade de células que é produzida diariamente, ela tem o objetivo de, digamos assim, de manter o volume sanguíneo que já existe, por exemplo, porque a estrutura corporal já está bem estabelecida e o volume de sangue que percorre o nosso organismo depende da nossa estatura, né, do nosso peso de um modo geral. Então, quando a gente chega nessa idade adulta, a gente tem uma certa estabilidade maior quando a gente compara com uma criança, por exemplo, que está crescendo, né? Então, em intervalos muito curtos de tempo, você tem grandes diferenças aí no volume de sangue que aquela criança está produzindo ou precisa produzir para se manter estável. Então, no recém-nascido e na criança, até no adolescente ali ainda, a gente tem uma intensidade muito maior com relação à atividade da medula óssea vermelha, especialmente porque ela existe em maior quantidade. Então, você tem maior quantidade de ossos armazenando medula óssea vermelha quando você considera o recém-nascido e a criança, por exemplo, quando você compara com o adulto. No adulto, a medula óssea vermelha ela permanece presente apenas em alguns ossos. Então, no osso externo, nas vértebras, nas costelas, nos ossos do crânio e no osso do quadril. Então, esses são os locais onde, enquanto adultos, a gente permanece com medula óssea vermelha, ou seja, essa medula óssea ativa, tá? Hematógena. As funções da medula óssea vermelha são de produzir as células do sangue, como eu comentei com vocês há pouco, e além disso, a medula óssea ela também é o local onde vai acontecer o armazenamento de ferro. Esse ferro ele pode ser armazenado de duas formas. Uma dessas formas é a ferritina e outra delas é a hemosiderina. No caso da ferritina, o ferro está ligado a uma proteína chamada apoferritina. E no caso da hemosiderina, além de estar associado, né, o ferro à apoferritina, existem outras proteínas
glicídios, lipídios e outras moléculas ainda que fazem parte desse complexo. Então, é um complexo bastante heterogêneo. Além dessa, pode parecer controverso, né? Mas além de ser o local de síntese de células sanguíneas, a medula óssea vermelha, ela também é um local de destruição das hemácias envelhecidas, né? Quando a gente falou sobre a síntese das hemácias, na verdade, quando a gente falou sobre as hemácias na aula passada, eu comentei com vocês que no baço, por exemplo, é um local onde acontece a eliminação das hemácias quando elas deixam de ser flexíveis. Então, a medula óssea vermelha também é um local onde elas são eliminadas, certo? Onde elas são destruídas quando chega aquele momento em que elas já não são mais flexíveis o suficiente para passar pelos menores vasos. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá, de um corte de medula óssea vermelha, onde a gente visualiza alguns desses elementos, tá? O que é mais evidente aqui nessas imagens são os adipócitos, tá? Que são células de gordura, né? Que armazenam gordura, lipídio no seu interior. E a gente tem grande quantidade de eritrócitos sendo formados. Então, essas células aqui ao redor dos adipócitos, tá? Isso daqui corresponde a essa medula vermelha e a gente consegue visualizar uma grande quantidade de eritrócitos que estão em síntese. A gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre isso quando estivermos falando de hematopoese, ok? Então, a constituição da medula óssea vermelha é de células reticulares e essas células estão associadas a fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas são sintetizadas por um tipo específico de colágeno, tá? Que dá origem a fibras muito finas, diferente das fibras colágenas, que são fibras mais espessas e mais resistentes. Então, esse arranjo, né, de células reticulares associadas a essas fibras acabam formando uma espécie de esponja, e aí esse material esponjoso é todo percorrido por vasos capilares sinusoides, tá? São vasos super finos, e aí são os vasos onde essas células que estão sendo sintetizadas são, digamos assim, são despejadas para ganharem a corrente sanguínea. Entre essas células reticulares que fazem parte da compulsão da medula, aí, a gente tem, por exemplo, os macrófagos, células adiposas e as células hematopoéticas, tá? Que são aquelas que vão dar origem aos elementos figurados do sangue. Aqui a gente visualiza, tá? Uma passagem, né? Ou a eliminação das células que foram sintetizadas na medula óssea para a corrente sanguínea. Então, a gente tem aqui a representação de um desses capilares sinusoides que eu falei para vocês. Ao redor do capilar, a gente visualiza grande quantidade aí de células sendo sintetizadas. Essa célula bem grandona aqui é o megacariócito, que é uma célula que se fragmenta para dar origem às plaquetas. Eu já até comentei sobre isso com vocês no vídeo anterior. Então, aqui é uma representação da passagem, né, das células recém-sintetizadas na medula óssea vermelha para dentro da corrente sanguínea. Essas células já estão adultas, né, já estão amadurecidas, e aí a próxima fase delas, depois da síntese lá na medula, é exatamente de serem encaminhadas para a corrente sanguínea. Então, os elementos que a gente tem presentes na matriz da medula óssea vermelha são o colágeno tipo 1 e do tipo 2, que vão se associar para formar aquelas fibras que eu comentei com vocês, tá? As fibras reticulares. Além disso, tem fibronectina, laminina e proteoglicanas. Então, todos esses componentes aqui, eles formam o que a gente chama de matriz extracelular, tá? Que é aquele conteúdo que fica no espaço ali, no intervalo entre as células. E o outro tipo de medula óssea que a gente tem é a medula óssea amarela. Essa, diferente da medula óssea vermelha, ela é considerada uma medula óssea inativa, porque nessa medula vermelha, na medula amarela, não tem a síntese de células sanguíneas, tá? O que você tem é a substituição das células ativas, né, digamos assim, daqueles elementos mais ativos, por células adiposas. Então, essas células que armazenam gordura, elas permanecem ali dentro daquele espaço onde existia anteriormente a medula óssea vermelha.
Esse movimento, né, de substituição de medula vermelha por medula amarela, ele não digamos assim, irreversível. Em situações específicas, como por exemplo em uma grande hemorragia, a medula óssea amarela, ela pode se transformar novamente em medula óssea vermelha para fazer a síntese dessas células sanguíneas que estão sendo necessárias no momento, né? Depois de uma situação de perda de um volume muito grande de sangue, o organismo ele precisa restabelecer aquele volume que é o volume ideal. Então, por conta disso, porque você precisa de uma atividade maior do que uma atividade de manutenção apenas, a medula amarela pode voltar a ser medula óssea vermelha, né? Sofrer alterações com relação aos tipos de células que se encontram lá no momento, para poder ter essa síntese mais intensificada. E aí, depois que o organismo restabelece a normalidade, aí essa medula vermelha retorna, volta a ficar inativa, né? E volta a se apresentar na forma de medula óssea amarela. Então, quais são os elementos que a gente espera encontrar em uma medula óssea normal, certo? Então, qual é a morfologia normal que a gente espera observar? Tem uma série de grupos, na verdade, de grupos celulares, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses grupos inicialmente, depois a gente fala sobre células individuais, ou tipos celulares individuais. Fazendo parte da série eritrocítica ou eritroide, a gente tem os eritroblastos, tá? Eu não sei se vocês fizeram já a associação desse nome com o nome das hemácias, tá? Que são os eritrócitos. Então, os eritroblastos são células jovens, são hemácias jovens. Elas ainda não estão prontas, elas ainda não são células maduras que podem ser encontradas já na corrente sanguínea, tá? Quando você tem presença de blastos na corrente sanguínea, é sempre uma situação incomum. Então, quais são as características que a gente observa normalmente aí para os eritroblastos, né? São células que têm núcleos bem redondos, com a cromatina bem densa e que tem um citoplasma relativamente abundante e com aspecto basofílico ou acidofílico em diferentes momentos, tá? Dependendo do momento de maturação desse eritroblasto, você vai ter uma característica ou outra para o citoplasma. Aqui a gente vê que a gente chama de ilhota eritroblástica, tá? Onde a gente observa grande quantidade dessas células exatamente com esse aspecto descrito. São os eritroblastos, em diferentes pontos aí de amadurecimento. Esses eritroblastos, eles se dispõem normalmente em agrupamentos, né, formando essas ilhotas, mas eles, dentro dessas ilhotas aí, podem ser encontradas algumas células que são chamadas de proeritroblastos, que são precursores desses eritroblastos. Aqui, nessa imagem, a gente consegue visualizar uma dessas células, tá? Que segue um aspecto diferenciado do que a gente descreveu aí para o eritroblasto, né? Por exemplo, o núcleo dessa célula do proeritroblasto é mais clarinho, né? Não é um núcleo tão denso como a gente visualiza para as células que estão ao redor. Além disso, você observa também a possibilidade, né, de você ter macrófagos fazendo parte dessa micropopulação, né, dessas pequenas ilhotas. Com relação à série granulocítica, ou também chamada de série mieloide, as células elas não ficam arrumadas em grupos tão nítidos como são arrumados os grupos da série eritrocítica, tá? Isso faz com que a identificação delas seja um pouquinho mais difícil. Essas células, elas vão dar origem aos granulócitos, então você pode observar nessas células já a presença de grânulos no citoplasma, mas esses grânulos eles não são tão evidentes, tá? Então, dificulta um pouquinho a diferenciação entre eles, ainda não é possível fazer essa diferenciação, são células ainda muito jovens. E aí, essas células imaturas, né, elas normalmente ficam localizadas junto às trabéculas ósseas, tá? Elas ficam margeando, né, essa borda da trabécula óssea. Os mieloblastos são outro exemplo aí de células que fazem parte dessa série granulocítica. Elas são morfologicamente semelhantes aos proeritroblastos, certo?
a gente observa aqui que ela tem um núcleo arredondado, mas esse núcleo ele não tem uma pigmentação tão intensa quanto era dos eritroblastos. O núcleo é bastante arredondado, tem uma cromatina já bastante condensada, e o citoplasma ele é basofílico, né? Algo que podia estar presente dessa forma, né? Citoplasma basofílico ou acidofílico, quando a gente faz a comparação lá com os eritroblastos. Os promielócitos são outro tipo de célula que fazem parte ainda dessa série granulocítica, que apresentam um núcleo excêntrico e claro, tá? Então, ao invés de ter um núcleo aqui centralizado, a gente já tem esse núcleo mais deslocado para a lateral da célula, para a borda, e tem esse aspecto mais claro, né? O citoplasma dessa célula já apresenta grânulos que são mais visíveis, tá? A gente vai falar, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre hematogênese, e aí a gente vai falar exatamente sobre esses diferentes estágios, né, de maturação dessas células que estão presentes aí na medula. Então a gente fecha um pouco esse assunto assim com esse próximo vídeo que vai ser complementar a isso. Os mielócitos também fazem parte dessa série granulocítica, tá? Os mielócitos, eles são encontrados normalmente como células agrupadas, estão próximos uns dos outros. A gente vê aqui nessa imagem, tá? Uma pequena população de mielócitos, mas eles estão próximos. Eles também têm um núcleo mais deslocado para a periferia da célula, né? Com formato arredondado, ovalado também. O citoplasma também é granuloso. A gente observa aqui que esse citoplasma ele é mais rosado, né? A gente consegue até diferenciar os mielócitos aqui dentro dessa população exatamente baseado nesse aspecto do citoplasma que é mais característico. Os metamielócitos são caracterizados como células que apresentam um núcleo lobulado, tá? Os metamielócitos, eles estão, digamos assim, mais à frente, considerando o nível de amadurecimento dos mielócitos, por exemplo. E depois dos metamielócitos, mais amadurecidos do que eles, a gente tem os polimorfonucleares, tá? Esses já têm um núcleo polilobulado. Então, aqui a gente tem a representação nessa seta maior, tá? A representação da visualização de um metamielócito, onde a gente observa um núcleo lobulado. A gente observa a visualização aqui de um polimorfonuclear, tá? Onde a gente vê esse núcleo mais separado ainda. Então, no metamielócito você tem um núcleo mais lobulado e na etapa seguinte de amadurecimento, no polimorfonuclear, você tem esse núcleo mais lobulado ainda, né? Com as separações dos pequenos blocos do núcleo mais evidenciada. A gente consegue visualizar isso um pouco melhor. Com relação à série megacariocítica ou megacariocitária, né, a gente tem a presença dos megacariócitos. Os megacariócitos, eles são fáceis de serem identificados, porque eles são células bem grandes, olha. Dentro fazendo a comparação, né, com as outras células que a gente vem descrevendo, o megacariócito é uma célula bem grande. O núcleo dessa célula é polilobulado, tá? O megacariócito é a célula que existe no nosso organismo, que ela tem, digamos assim, a haploidia muito aumentada, ela tem grande quantidade de cópias de cromossomos, além do que são as duas cópias convencionais que a gente encontra nas outras células. Então, por isso que o núcleo dessa célula é bastante grande e polilobulado, tá? O citoplasma dessa célula é bastante homogêneo e é eosinofílico, né? Você observa esse aspecto, essa pigmentação mais rosada e esse aspecto bastante uniforme para a estrutura aí do citoplasma da célula. Com relação à série monocítica ou monocitária, tá? A gente vai chamar a atenção para os monócitos, que eles são estruturalmente maiores do que os neutrófilos. O seu núcleo, ele é lobulado. Eles normalmente estão presentes em pequeno número e ficam localizados ali próximos às arteríolas. As células precursoras dos monócitos, tá? Elas não são muito facilmente reconhecidas em biópsias. Então, por isso que a gente não tem
inclusive uma imagem para demonstrá-lo aqui. Os estiócitos são células de também difícil reconhecimento pelo fato de serem pouco numerosos, tá? Então, por encontrá-los em menor quantidade, então acaba sendo mais difícil de visualizá-los. Eles ficam localizados mais no centro dos cordões medulares. Aqui a gente consegue visualizar apontado pela seta um exemplo de estiócito, tá? E normalmente ele fica todo circundado por eritroblastos. Os plasmócitos também normalmente são encontrados em pequeno número. Eles ficam localizados junto aos capilares arteriais. O núcleo deles é bem redondinho, tá? Esse núcleo ele costuma ser marginalizado também, ele fica mais para a periferia da célula. A cromatina dentro desse núcleo, ela é bastante condensada junto à membrana nuclear, tanto que forma uma espécie de halo, uma espécie de contorno mais escuro aí para a periferia do núcleo. E o citoplasma dele é basofílico, com um pequeno halo perinuclear. Então, imediatamente ao redor do núcleo, tem um contornozinho mais claro. Tá? E o citoplasma, ele tem esse aspecto basofílico, consequentemente, se cora um pouco mais em roxo, nesse exemplo de coloração que a gente está vendo aí. Os linfócitos, eles são facilmente reconhecíveis pela sua morfologia, tá? Mas pelo fato de serem escassos, né? Presentes em pequena quantidade, e pelo fato de serem muito pequenos e estarem entre outras células, pode ser difícil de visualizá-los. Então, existe esse paradoxo, né? Embora eles sejam facilmente reconhecíveis pelo fato de estarem em pouca quantidade e por serem pequenos, no meio de outras células, eles podem acabar passando meio que desapercebidos. Eles são morfologicamente parecidos com os eritroblastos, tá? Eles também têm um halo claro citoplasmático. Eles ficam localizados normalmente nos nódulos linfóides, então os linfócitos normalmente ficam agrupados nesses centros, e eles ficam limitados por uma espécie de trama, uma pequena rede de reticulina. Então, eles formam mesmo cordões, né, ou então nódulos, onde eles estão acumulados ali dentro do tecido. Aqui a gente consegue visualizar essa grande população de células bem pequenas, tá? Onde a gente visualiza mais os núcleos dessas células correspondem aos linfócitos. Os mastócitos, eles estão presentes em pequeno número também. O citoplasma deles é bastante eosinófilo e granuloso, tá? Os mastócitos, assim como, por exemplo, os basófilos, eles têm bastante grânulos no citoplasma, então a gente observa essa granulação intensa no citoplasma da célula. O núcleo dele é redondo, tá? Mais excêntrico, mais acompanhando a medula plasmática ali da célula. A sua cromatina é bastante densa e eles ficam localizados ali ao lado dos vasos sanguíneos, próximo das trabéculas ósseas e também dos nódulos linfóides. As células adiposas, elas fazem parte, na verdade, elas são um constituinte muito importante da medula óssea. Elas estão presentes tanto na medula óssea vermelha quanto na amarela, tá? Logo no começo, eu comentei com vocês que a medula vermelha é uma medula ativa e a medula amarela é uma medula inativa, onde você tem a substituição de boa parte dessas células por células adiposas. Então, embora você tenha essa característica, né, da medula óssea amarela ser rica em células adiposas, essas células também estão presentes na medula óssea vermelha, tá? Elas são utilizadas para se avaliar a quantidade de tecido hematopoético de uma medula normal. Então, dependendo da idade, você espera ter proporções diferentes entre tecido hematopoético e células adiposas. Então, você consegue avaliar se a morfologia geral daquela medula está dentro da normalidade quando você considera a idade e esse percentual, essa distribuição de células hematopoéticas e células adiposas. A morfologia dessas células adiposas é super simples,
porque elas são aquelas células bem grandes com o citoplasma muito claro, porque na verdade o citoplasma dela está todo preenchido por uma gotícula de gordura e com o núcleo bem marginalizado, tá? Um núcleo bem na periferia da célula. A quantidade dessas células adiposas na medula vai aumentando à medida que a idade avança. Aqui a gente tem uma tabelinha comparativa, tá? Só para visualizar isso. Aqui a gente tem a quantidade de tecido hematopoético nos espaços medulares em relação ao tecido adiposo, variando de acordo com a idade. Então, na criança, por exemplo, 80 a 90% da medula óssea contém tecido hematopoético e só de 10 a 20% é de tecido adiposo. Quando chega lá, por exemplo, por volta dos 35 a 60 anos, dentro dessa faixa, você tem em torno de 50% para tecido hematopoético e tecido adiposo. Depois dos 65 anos, aumenta a quantidade de tecido adiposo, né? A quantidade de tecido hematopoético fica inferior a 40% e a de tecido adiposo corresponde aí a aproximadamente 60% em diante da composição do tecido. As fibras que estão presentes na medula óssea são as fibras reticulares e colágenas. O mais comum é você encontrar as fibras reticulares, que são fibras mais fininhas, tá? As fibras colágenas, elas só estão presentes em uma menor, digamos assim, bem menor quantidade e em tipos específicos ou locais específicos do tecido. Essas fibras, elas representam uma rede bastante frouxa e pouco evidente, então essas fibras, elas não formam, digamos assim, uma estrutura tão bem organizada, nem tão compactada para o tecido. Então, dá para a medula óssea esse aspecto de rede frouxa. Algumas dessas fibras, elas vão delimitar os seios venosos e algumas células adiposas, tá? Concentrando esses vasos e essas células em um ponto específico. E as fibras colágenas, como eu comentei, elas praticamente são inexistentes, tá? Elas normalmente, quando presentes, elas ficam situadas ao redor ali de alguns vasos sanguíneos. Aqui a gente tem uma visualização das fibras, né, organizadas ou classificadas, na verdade, em diferentes graus. Então, o que a gente espera encontrar na maior parte da medula óssea são as fibras reticulares organizadas nesse aspecto, que a gente chama de grau 1, e nesse aspecto que a gente chama de grau 2, tá? Nesse primeiro exemplo de grau 1, a gente tem as fibras reticulinas mais esparsas ou então formando redes focais. No caso das fibras de reticulina organizadas, né, classificadas como de grau 2, as fibras finas estão localizadas na maior parte do fragmento de uma maneira mais esparsa, tá? Mais generalizada, mas não existem fibras grossas nesse aspecto. Então, esses dois aspectos são aspectos esperados ou considerados dentro da normalidade. Com relação ao grau 3 e grau 4, a gente já observa uma densidade maior dessas fibras, tá? No grau 3, a gente tem as fibras finas de reticulina que formam uma rede mais difusa, mas a gente tem no meio dessas fibras finas também fibras grossas. No caso do grau 4, a gente tem fibras grossas de reticulina que formam uma rede bastante difusa, mas além das fibras de reticulina, a gente também tem fibras colágenas, tá? Que são fibras bem mais espessas do que as fibras reticulares. Então, esses são os diferentes graus que a gente espera observar para o aspecto, né, da matriz extracelular da medula óssea vermelha. E o tecido ósseo, né, é um tecido bastante importante, já que a medula óssea está inserida dentro desse tecido ósseo. Então, quando se faz uma avaliação de material coletado por biópsia, é possível avaliar as trabéculas, né, os espaços onde você teria, né, aqueles espaços preenchidos pela medula óssea. E além dessa avaliação das trabéculas, também faz uma avaliação importante com relação às células constituintes desse tecido ósseo. Então, são levados em consideração aí a observação
dos aspectos gerais, para os osteoblastos, para os osteócitos e para os osteoclastos, que são as células que fazem parte da composição do tecido ósseo de um modo geral, ok? Bom, novamente eu coloquei para vocês a bibliografia que foi consultada para essa aula. Essa primeira bibliografia, inclusive, é de onde foram tiradas a maior parte das imagens, tá? Consultem depois, é uma leitura bastante interessante. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de coleta, qualidade da amostra e interferências pré-analíticas. Então, desde o momento, né, em que as técnicas para coleta de medula óssea por aspirado e também por biópsia foram desenvolvidas, obviamente algumas alterações, algumas melhorias foram feitas, né? Então, algumas melhorias envolvem o procedimento da técnica de coleta e outras o tratamento com o paciente, né? O modo como o paciente digamos assim, manipulado, manuseado durante a coleta. Então, com relação às melhorias na parte técnica, algumas alterações, como, por exemplo, o desenvolvimento de melhores agulhas para serem utilizadas para essa coleta, elas acabaram fazendo com que a obtenção das amostras ela se desse de uma maneira mais confiável e mais eficiente, né? E aí você consegue ter melhores resultados a partir das análises. E com relação ao trato ao paciente, essa questão do uso de sedação consciente acabou fazendo com que esse paciente ficasse mais confortável durante o procedimento da coleta, tá? Aqui a gente tem uma representação de um paciente, né, sendo posicionado e aqui a aspiração sendo realizada no local preferencialmente escolhido para isso, né, que é a parte posterior da crista ilíaca. Então, a partir desse material que é coletado, né, é realizada a observação no microscópio óptico, e aí, quando se consegue observar a maturidade e a aparência das células de cada linhagem, é que você consegue fazer as contribuições que são o objetivo, na verdade, do mielograma da biópsia. A partir dessa observação, é possível se obter informações quali e quantitativas com relação às células que estão presentes nessa medula aspirada, e também é possível se obter informações morfológicas sobre cada linhagem celular, tá? Então, você consegue identificar aquelas diferentes células, né, presentes nos diferentes estágios de amadurecimento de cada uma das linhagens celulares que a gente já conheceu. Em situações como, por exemplo, hiperplasias em condições reativas e leucemias agudas, acontece, consequentemente, um aumento da quantidade de células imaturas na medula óssea. Assim como também hiperplasias reativas, deficiência de vitamina B12 de folato, síndromes mielodisplásicas, a presença de drogas ou o consumo e algumas toxinas, o acúmulo de algumas toxinas na medula, assim como a presença de agentes infecciosos, tudo isso representa ou pode representar a presença de células atípicas na medula óssea. Então, essas observações, né, de alterações estruturais e na morfologia, e essas alterações quantitativas vão possibilitar você inferir possíveis causas para aquelas alterações. Então, quando se observa que algo está diferente do normal, que aquilo está diferente do esperado para um tecido normal, é possível, a partir das alterações que são identificadas, se sugerir, né, quais são as causas daquelas alterações observadas. Então, é necessário que se tenha, por exemplo, um conhecimento prévio com relação à histomorfologia da medula óssea. Então, você só vai conseguir identificar as alterações se você conseguir identificar com, digamos assim, grande habilidade o que é o aspecto normal. Além desse conhecimento prévio, né, é necessário que sejam interpretados aqueles achados observados juntamente com observações de alterações que estejam presentes no sangue periférico. Normalmente, essas alterações no sangue periférico são uma espécie de pré-requisito, né, para poder fazer
se solicitar um mielograma, uma biópsia de medula óssea, e além desses achados, também alguns resultados, alguns achados clínicos e laboratoriais. Então, todas essas informações, elas precisam estar reunidas, tá? Para poder realmente você ter uma sugestão de diagnóstico que seja viável, tá? Que seja segura. Então, recapitulando alguns aspectos ou algumas etapas, tá? Para a etapa de coleta, para a fase de coleta que a gente comentou lá no primeiro vídeo, o local onde a punção vai ser realizada é anestesiado, tá? Então, tanto tem anestesia mais superficial, né, da pele, e depois a anestesia um pouco mais profunda para atingir a região perióstea, para melhorar a questão para evitar, né, que o paciente tem algum tipo de desconforto ali durante a coleta. As agulhas que são utilizadas para aspiração. Aqui do lado esquerdo a gente tem as agulhas utilizadas para a mielograma, para o aspirado da medula óssea. E do lado direito a gente tem as agulhas que são utilizadas para a realização da biópsia. A aspiração, tá, do mielograma acontecendo aqui em 2 casos de animais, tá? A gente estava vendo imagens de humanos e aqui a gente tem a aspiração para o mielograma podendo ser realizada tanto no osso externo quanto na parte na parte posterior, né, da crista ilíaca do animal. Para a biópsia da medula óssea, tá? Os mesmos locais são os locais utilizados, e aí o que a gente observa de diferente é a agulha que é utilizada também e a forma como vão ser confeccionadas as lâminas, né? A partir daí. Então, o preparo da lâmina da biópsia, tá? Ele é realizado através do imprint, já comentei isso com vocês no vídeo passado. Então, é como se a biópsia, o material que é coletado, ele fosse uma espécie de carimbo, né? E ele é posicionado sobre a lâmina para poder ficar, a gente chama imprintado, né? Sobre a superfície da lâmina, aquele material, contendo partes das células, contendo partes do tecido, né? No momento desse imprint, a gente acaba transferindo para a superfície da lâmina esse material. Então, o que é necessário para a realização do diagnóstico, tá? Tem uma série de fatores que devem ser reunidos aí para você chegar efetivamente a um diagnóstico. O primeiro desses fatores que é necessário é o conhecimento com relação ao histórico do paciente, a coleta de dados laboratoriais recentes e a comparação desses dados laboratoriais recentes com dados ou achados passados, né, anteriores. Então, a partir dessas comparações, digamos assim, essas informações de comparação, elas são bastante importantes para esse histórico inicial, para essa avaliação inicial. Além disso, o exame de esfregaço de sangue periférico, onde se é possível observar onde se tenham dados com relação à proporção absoluta e relativa dos diferentes tipos celulares aí circulando na corrente sanguínea, e se há a observação de células morfologicamente anormais, tá? Se tem alguma alteração na morfologia dessas células, isso precisa ser bem observado. Essa informação ela é uma informação importante de ser destacada. Além disso, é necessário que haja uma avaliação da celularidade dessa medula óssea, né? Tanto a proporção relativa quanto a morfologia de cada tipo celular e a presença de células anormais, células cancerosas ou qualquer outro tipo de célula, através do aspirado, né, de medula óssea. São realizadas diferentes colorações específicas para se identificar diferentes compostos, diferentes conteúdos dessa célula. Um desses componentes, um desses compostos que é importante se verificar a presença é com relação aos depósitos de ferro. Então, o uso de coloração específica para a detecção de depósitos de ferro é algo bastante importante também que contribui para o diagnóstico. A biópsia da medula óssea para avaliação da presença de fibrose, para observação de inflamação granulomatosa e para agregados linfóides, presença de agregados linfóticos
linfóides, tumores metastáticos ou então qualquer outro tipo de lesão focal é o que é utilizado de preferência, tá? Então, a biópsia, ela acaba permitindo a observação de algumas informações extra que não são possíveis de serem coletadas a partir do aspirado da medula. Em alguns casos, tá, pode ser necessário fazer avaliação de dados de citometria de fluxo, de coloração com imunistoquímica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de coloração com imunistoquímica, onde você visualiza, na imunistoquímica você utiliza uma coloração diferenciada para identificar a presença de determinados alvos específicos, aquilo que você está tentando identificar presente na célula que está sendo expresso por ela, ou então que está se acumulando dentro da célula. Então, onde você vê essa coloraçãozinha marrom, significa a positividade para o alvo que foi testado, tá? Então, são exemplos de citometria de fluxo e a imunistoquímica são exemplos aí de técnicas que são específicas, que permitem a verificação e avaliação de alvos específicos, a detecção de alvos específicos para se inferir informações importantes quanto a isso. Com relação à amostra que é coletada, é indispensável que essa amostra ela tenha uma excelente qualidade, tá? Então, a qualidade da amostra ela vai depender bastante da habilidade e do conhecimento técnico do profissional que vai fazer a coleta e que vai manusear essa amostra a partir do momento da coleta também. Então, é importantíssimo que haja uma boa qualidade da amostra para que você tenha uma correta interpretação dos resultados. São necessários, a partir dessa coleta, se obter células morfologicamente intactas e que nesse aspirado, né, nessa coleta, se tem a quantidade suficiente de amostra para aquilo representar efetivamente aquele tecido, né, para que aqueles dados eles sejam representativos do que efetivamente está acontecendo na medula óssea. No caso da biópsia, é importante que tenha um comprimento adequado do material que é coletado, que esse material esteja intacto, né, sem nenhuma degeneração e que as técnicas de coloração elas sejam bem executadas também. Tem alguns problemas que são comuns aí quando se considera as coletas para mielograma e para biópsia. Quando se tem, por exemplo, a contaminação da amostra de medula com sangue periférico, isso pode atrapalhar um pouco, né? Isso é considerado um comprometimento da qualidade da amostra. Além disso, quando você tem a coleta de um aspirado excessivamente espesso, que após coleta passou por uma técnica de coloração mal feita, tá? Que não foi bem executada, ou então se durante a confecção do esfregaço, por exemplo, o aspirado ele foi pressionado em excesso, acabando esmagando as células e fazendo com que essas células ficassem irreconhecíveis. Comentamos aí várias vezes sobre o quanto é importante reconhecer a morfologia das células. Então, se essas células perdem a morfologia, então isso compromete bastante a qualidade das informações que serão obtidas a partir do exame. Então, só para a gente recapitular também, essa imagem vocês já viram lá na aula 1, do preparo do esfregaço, tá? Então, é essa compressão aqui, ó, de que eu tô falando, durante a confecção do esfregaço, que é para não afetar, para não interferir na morfologia das células, né? Para que elas não sejam literalmente esmagadas, isso acaba atrapalhando a visualização posterior. Aqui a gente tem vários exemplos diferentes, né, de preparos para o aspirado e aqui para a biópsia. Aqui é o exemplo do imprint que eu falei para vocês, né, quando o material que é aspirado por biópsia, ele é posicionado sobre a superfície da lâmina para poder fazer uma transferência do conteúdo, né. Aqui a gente tem digamos assim, 3 imprints. Essa biópsia, esse material, ele foi posicionado 3 vezes, foi pressionado 3 vezes contra a superfície da lâmina. E a gente tem também a confecção de lâminas a partir de biópsia de medula óssea, com o uso de micrótomo, né? Quando esse material ele é incluído fixado, incluído em parafina e depois
são cortados são realizados pequenos cortes super finos para posicionar esses cortes sobre a lâmina de microscopia para ser posteriormente corado e visualizado ao microscópio óptico. Então, quais seriam, então, as possíveis soluções para esses problemas que a gente levantou, né? Quando você tem, por exemplo, um esfregaço muito espesso, você pode observar as periferias, as bordas do esfregaço, porque pode ser que essas bordas estejam mais fininhas, mais delgadas, e você tenha a possibilidade de encontrar áreas que são adequadas para o estudo, tá? Que vão permitir a aquisição de informações mais seguras. Podem ser preparados esfregaços adicionais a partir de alíquotas de medula óssea que tenham sido preparadas com anticoagulante, né, com heparina, imediatamente após a coleta. Pode-se utilizar esfregaços que sejam preparados a partir da medula diluída, quando você tem uma população muito intensa de células, a partir de buff coat, né, que é um concentrado aí de leucócitos, ou então a partir de uma amostra purificada por centrifugação. Nesses dois últimos casos, a gente considera especialmente quando você tem uma baixa população celular, tá? Então, você pode fazer dar essa concentrada na amostra para poder viabilizar um pouco melhor essa observação. Quais são os possíveis artefatos, né, que são comumente encontrados? Quais são os possíveis problemas aí, de maneira mais aplicada e direta, que são encontrados? Para o mielograma, para a biópsia da medula óssea, tá? Para a aspiração, para o aspirado de medula óssea, para o mielograma, a gente tem alguns possíveis aspectos que são observados e as causas que levaram à presença desses artefatos. A gente tem, por exemplo, uma coloração que não é uma coloração ideal, tá? Que está abaixo do que é o padrão exigido. Quando você tem esses erros de coloração, isso pode ser consequência de soluções de coloração velhas ou então contaminadas, ou ainda pode ser que a lâmina, né, tenha ficado por um tempo menor do que deveria submerso naquele corante. Então, a técnica de coloração e a qualidade do material dos corantes utilizados são muito importantes durante esse processo. A presença de partículas inadequadas, né? Você pode ter esse tipo de situação quando há uma aspiração ou uma técnica falha durante a aspiração, onde você tem a possibilidade, né, de acabar aspirando regiões que não contenham medula óssea, onde você acaba aspirando bolhas de ar, aspirando ar, e você vai ter, consequentemente, a presença de partículas inadequadas, que não representam, na verdade, a composição ali da medula naquela ocasião. Quando você tem células esmagadas ou então distorcidas, pode ser consequência, né, do preparo inadequado do esfregaço, por exemplo. Pode ter sido realizado por um técnico que não tinha habilidade suficiente para esse preparo. Quando você tem a presença de esfregaços muito espessos, né, muito grossos, isso pode ser consequência de uma amostra coagulada, ou então de uma pessoa também não bem habilitada para poder realizar essa confecção de esfregaço. Em situações em que você tem, por exemplo, uma distribuição irregular das células sobre a superfície da lâmina, pode ser pelo mesmo motivo do caso anterior, tá? Quando você tem uma amostra coagulada ou quando você tem um profissional que não está bem habilitado para a confecção desses esfregaços. E quando você tem essa amostra coagulada, né, o que pode ter acontecido? Pode ter sido falha no momento da coleta, da técnica utilizada para a coleta, pode ser por consequência de terem sido realizadas múltiplas tentativas de aspiração, e essas múltiplas tentativas podem acabar tendo ativado um sistema de coagulação, ou então esse procedimento
ou esse manuseio ele pode acabar tendo comprometido ou superativado aí esse sistema de coagulação, fazendo com que a amostra que fosse aspirada já fosse uma amostra com presença de coágulos, tá? Então, isso atrapalha também na confecção do esfregaço. Com relação à medula, à biópsia, né, da medula óssea, a presença ou a aspiração de artefatos, ela pode estar presente quando o local que foi escolhido para a realização da biópsia tenha sido um local que já tenha sido submetido a um aspirado anteriormente. Então, nessa ocasião, você vai ter a aspiração de artefatos. Ou quando você tem falha, né, dificuldade para obter esse aspirado de diferentes áreas, né, de diferentes regiões do mesmo osso. Quando você tem uma coloração também ineficiente, pode ser consequência do procedimento de fixação. Então, o material pode ter sido fixado ou por tempo além do que é o considerado ideal, ou então com materiais que não estavam completamente dentro dos controles de qualidades, né, os reagentes utilizados para fixação. Você pode ter do mesmo jeito reagentes corantes, né, contaminados, ou então com prazo de validade aí expirado, tá? Para serem utilizados. Então, próximo exemplo, né, a próxima situação onde você observa também um artefato, uma falha na confecção aí da lâmina, é com relação ao momento da coleta, quando você tem dificuldades de aspiração da amostra por conta da realização de algum procedimento anterior, né? É semelhante ao que aconteceu no primeiro exemplo aí que eu comentei com vocês, onde vai ser feita uma biópsia exatamente no mesmo ponto onde já foi realizado uma coleta de aspirado previamente, então você tem uma falha para reorientar esse posicionamento da agulha, inclusive com relação à angulação específica que ela deve ficar e com relação ao sítio, né, ao local que vai ser aspirado. Quando você tem células esmagadas ou então fragmentadas, né, essa amostra fragmentada. Isso acontece quando você tem um manuseio difícil durante a síntese ou a confecção do imprint, tá? Quando você acaba pressionando em excesso aquele material recém-coletado sobre a superfície da lâmina, então você acaba esmagando ou então fragmentando essa amostra, tá? Ou então, isso também pode ser consequência de uma falha lá no processo de corte, tá? Quando você está confeccionando as lâminas ali com o uso do micrótomo, né? Aí já considerando a amostra inserida em parafina, então pode ser que essas células, esse material, ele seja esmagado ou então ele seja fragmentado. Uma fixação inadequada, isso acontece quando você utiliza volumes muito baixos de soluções de fixação, ou então quando você deixa a amostra submersa sobre essa solução de fixação por um tempo inadequado, um tempo ineficiente. Quando você tem uma descalcificação excessiva do tecido, né, da amostra, isso pode ser consequência de uma fixação pobre do tecido também. Quando o tecido ficou além do tempo recomendado em uma solução de descalcificação, e o contrário, né, que é a descalcificação inadequada. Isso pode acontecer quando você tem o tecido ficando por tempo insuficiente aí nessa solução de descalcificação, tá? Ou então, quando você tem um volume inadequado que não cobre, né? Não mantém o tecido completamente submerso nessa solução de descalcificação. Quando você tem, por exemplo, a síntese de lâminas com tecidos com espessuras diferentes, ou seja, um tecido que tem uma região mais grossa e uma região mais fina, isso pode ser consequência de uma descalcificação inadequada, com o uso ou manuseio inadequado do micrótomo, né? Então, muitas das vezes, quando você vai manusear o micrótomo para a confecção das lâminas, esse manuseio ele exige bastante experiência, até muita gente pode imaginar que é algo muito simples assim de ser feito,
A técnica é simples, mas ela exige um pouco de habilidade, na verdade, de treino, de bastante treino, que é para você evitar de ter esses tipos de problemas. E tem detalhes que são técnicos, né, que envolvem ali uma lâmina que não esteja amolada o suficiente, ou que você tenha a presença de algum dentinho ali naquela lâmina que não deveria estar presente também. Então, quando você utiliza uma lâmina que não está intacta, que não está nova o suficiente para fazer os cortes, até porque a gente está considerando os cortes de material ósseo, então isso é um pouquinho mais complicado do que fazer o corte de um tecido mole, por exemplo, incluído na parafina. Outra situação de artefato, quando você tem seções ou fragmentos enrugados ou então comprimidos demais, né? Do mesmo jeito, pode ser consequência do manuseio inadequado do micrótomo, então um profissional um técnico, né, mais experiente evita esse tipo de situação. E a presença ou observação de regiões arranhadas, ou então digamos assim, de partidos, né, de separações, ou da presença de arranhados ou de separações aí nesse fragmento de tecido que foi coletado. Isso acontece, por exemplo, como o que eu pontuei agora há pouco, quando você tem uma lâmina com defeito, quando você tem a presença de algum dentinho ali na lâmina que não deveria estar presente. A lâmina é para ser completamente lisinha, intacta, tá? O fio de corte dela tem que estar perfeito. Então, quando você tem a presença de alguns pequenos dentes aí na lâmina, consequentemente, você vai ter esses arranhões nas visualizações, tá? No material que foi confeccionado a partir desse corte. Com relação a outras técnicas que também podem ser utilizadas, né, para análise ao microscópio, de alguns desses casos ao microscópio, cancela de novo. Tradução, corta, vou voltar para o começo do slide. Outras técnicas que podem ser utilizadas também quando você faz a coleta, existem outras técnicas. Vou recomeçar. Existem também outras técnicas que elas podem ser consideradas para a realização dessas análises de medula óssea, tá? Então, tanto para o aspirado quanto para a biópsia, esses materiais coletados, eles podem ser utilizados para a realização de outras técnicas também. A técnica principal que a gente vem destacado aqui é a análise ou a observação com o uso do microscópio óptico, certo? Então, você faz colorações específicas, ou, melhor dizendo, desculpa, colorações gerais para visualização simples, onde você vai conseguir ter informações com relação às linhagens celulares, a morfologia individual dessas células, a abundância relativa de cada tipo celular, a observação da popularidade geral da medula, certo? Do tipo de célula e da distribuição desses diferentes tipos, a presença ou a contagem de megacariócitos, ou então a visualização de lesões focais. Podem ser utilizadas colorações específicas também, tá? Aqui a gente tem 2 exemplos aí de colorações específicas que utilizam ou o imprint de biópsia ou então o aspirado de medula, o mesmo caso, né? Mas utilizando esse mesmo tipo de amostra, tanto as colorações histológicas específicas quanto as colorações citoquímicas. Aqui a gente tem os diferentes exemplos dessas colorações e qual é o objetivo principal. Então, por exemplo, essa primeira técnica de coleta, né, do azul da Prússia, considera ou é utilizado para a observação de depósitos de ferro, por exemplo, e de sideroblastos em anel, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre esse tipo de célula no próximo vídeo, mas aí para observar, por exemplo, depósitos de ferro, você utiliza esse tipo de coloração específica. E aí tem outros tipos de colorações dessa mesma forma que vão te permitir visualizar as células de uma maneira mais específica, buscando um alvo específico. É diferente dessa observação geral
que é realizada com essas colorações que são mais populares, digamos assim, que são as colorações inespecíficas. Outros exemplos de técnicas incluem, por exemplo, análises imunofenotípicas, tá? Como a citometria de fluxo e a imunistoquímica. Na citometria de fluxo, o material que é aspirado, ele é utilizado, ou a forma como o material é utilizado, né? É aquele aspirado de medula coletado em tubo com anticoagulante, com heparina. Na imunistoquímica, são utilizadas lâminas, tá? Com o tecido, ou o imprint da biópsia, ou então o aspirado da medula, tá? Com a confecção ali do esfregaço. Então, é possível se detectar elementos específicos que estão se buscando aí, se estão presentes na superfície celular ou então internamente nessas células. Então, a imunistoquímica e a citometria de fluxo, elas também são técnicas que permitem a identificação de alvos específicos no tecido. Análises cariotípicas, tá? Utilizam o sangue periférico ou então aspirado de medula óssea coletado em anticoagulante. E aí é possível se analisar, se observar a questão da variação numérica de cromossomos ou então alterações estruturais com relação a distribuição, né, desses cromossomos dentro da célula. Análises moleculares, como FISH e PCR, tá, podem ser realizados a partir da amostra coletada também no caso do soro, desculpa, vou voltar. Para as análises moleculares, né, para os estudos para os estudos moleculares, né, como por exemplo a realização de FISH e de PCR, podem ser utilizados, né, o sangue periférico coletado em anticoagulante ou então o próprio aspirado de medula óssea. Para o FISH, é possível se detectar alterações numéricas e estruturais com relação aos cromossomos, além de, por exemplo, se detectar com relação à presença de monossomias, de aneusomias ou de polissomias, quando você faz essa consideração numérica, tá? Com relação aos cromossomos. Por PCR, é possível se identificar ou detectar a presença de elementos específicos, tá? Como, por exemplo, a presença de translocações específicas ou presentes em alguns exemplos de doenças hematológicas e doenças linfóides. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos também. As análises microbiológicas, elas são utilizadas quando a amostra é coletada em tubos estéreis, né? E a partir daí é possível se detectar a presença de algum micro-organismo utilizando essas técnicas de cultura. E com relação às técnicas de quimerismo, se utiliza o aspirado de medula em anticoagulante também, para se visualizar, né? Para se identificar se há compatibilidade em casos em que há necessidade da realização de algum enxerto, de alguma possibilidade de transplante, tá? Durante o tratamento aí, então são verificados alguns marcadores moleculares para verificar essa compatibilidade, por exemplo, entre doador e receptor, quando você está considerando essa questão do enxerto e do transplante de medula óssea, tá ok? Então, gente, esses foram alguns aspectos, digamos, mais técnicos, né, um pouco mais específicos com relação à coleta. A gente tinha visto só um panorama geral inicialmente, e aí esses dois artigos são os artigos que foram utilizados como base principal para a elaboração dessa videoaula, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. Olá, amigos. Tudo bem? Eu sou o Dr. José Cláudio Carneiro, médico veterinário que já trabalho há alguns anos com a imunopatologia e diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias. Eu sou o fundador da X-Science, Centro de Ensino e Pesquisa. Hoje eu venho até vocês com uma grande novidade: o lançamento do curso sobre mielograma e biópsia de medula óssea.
O curso será realizado todo de forma online, onde vocês poderão participar e assistir às aulas de uma maneira mais confortável, como e quando quiserem, sem precisar sair de casa. Ele é destinado a todos os profissionais e estudantes dos cursos da área de saúde ou para aqueles que desejarem conhecer o assunto. Este curso foi todo idealizado pela X-Science, Centro de Ensino e Pesquisa. A X-Science é uma empresa genuinamente brasileira, criada por um grupo de pesquisadores que, assim como vocês, tinham o desejo de se aprofundar e aumentar os seus conhecimentos nos diversos ramos das ciências. O curso será ministrado pela professora Emanuele Oliveira, uma profissional com vasta experiência no assunto. Ele será dividido em 14 tópicos, em apresentações bem claras, didáticas e interativas. Por um pequeno investimento e de uma maneira bem simples, vocês poderão se aprofundar ainda mais neste assunto tão interessante, aperfeiçoando suas atividades acadêmicas e profissionais. Desde já, contamos com a sua presença e, com certeza, nos veremos lá no curso. X-Science anuncia a primeira edição do curso teórico-prático de mielograma, passando pela abordagem e aspectos técnicos de coleta e preparo do material. O curso é indicado para estudantes e profissionais da área da saúde e também para aqueles que têm interesse nas análises de mielogramas. Você terá um acompanhamento na sua evolução, contando também com um grupo de estudos com avaliação de cada aula, que serão 100% em vídeo. No final dessa trajetória, você receberá certificado nominal validado, contendo as horas dispensadas na realização. As inscrições estarão abertas por 7 dias. Aproveite e faça já a sua!